igreja. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Eu sei que já estamos com o horário avançado. Eu agradeço os irmãos a paciência e que nós possamos agora nos concentrar na palavra de Deus, meditar nela em nome de Jesus. Atos, capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 9. Eu vou ler do 9 ao 12, a palavra de Deus diz o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Pai, ministra aos nossos corações, Deus, a partir da Tua palavra, Pai. Pai, nos ajuda, talvez mesmo em meio ao cansaço, a distrações, a nesse tempo focarmos no Senhor e recebermos do Senhor o que o Senhor tem para falar para cada um de nós, Pai. Que nossa oração seja: fala comigo, Deus. A Ti, Pai, toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, domingo passado nós tratamos rapidamente o início do capítulo 8, quando a gente sai, na verdade, do capítulo 7, da morte de Estevão, apedrejado, perseguido então, agora, e se instaura no capítulo 8 a perseguição contra a igreja. Nós vimos, a partir do verso 1, literalmente diz, então, aqueles que estavam em Jerusalém foram perseguidos, e aí eles foram dispersos, e aí de Jerusalém agora eles estavam em Judéia, eles estavam em Samaria, eles saíram para outras cidades. A Bíblia vai falar que, obrigado, Léo, a Bíblia vai falar que Saulo, obrigado, a Bíblia vai falar que Saulo então arrancava das casas e jogava nas prisões. Começou uma grande perseguição. E aí nós vimos então que esse homem chamado Filipe, ele sai dessa região de Jerusalém e ele vai para Samaria. E Samaria não era a melhor região talvez para se pregar, porque havia um conflito entre judeus e samaritanos. E a igreja em Jerusalém começa num movimento predominantemente judaico. Era uma igreja judaica, porque parte ali de Jerusalém. E agora em Samaria, não apenas falando da cidade como um todo, mas a partir do verso 9, nós temos a figura desse homem, um homem chamado Simão. E esse homem Simão então, ele praticava feitiçarias. Então ele estava naquela cidade e ele não era um homem qualquer, ele era conhecido naquela cidade, porque durante algum tempo ele impressionava todo o povo de Samaria, verso 9 vai dizer. Então nós temos esse Simão feiticeiro, esse homem que mexia com coisas ocultas, com adivinhações, com astrologia, com o mundo dos mortos, isso tudo estava envolvido dentro dessa perspectiva da feitiçaria, Guilherme. E aí não apenas esse Simão, o feiticeiro, mas ele também um homem que se dizia muito importante, está lá no final do verso 9. Então um homem orgulhoso. E aí todo o povo dizia: ele é o grande poder de Deus. E aí não apenas um homem que mexia com feitiçaria, não apenas um homem orgulhoso, mas lá no verso 11 diz que ele também tinha seguidores. As pessoas seguiam esse homem, porque ele havia iludido durante muito tempo com as suas mágicas, com as suas feitiçarias. E é em meio então a essa circunstância não só ética da briga entre judeus e samaritanos, mas uma questão espiritual envolvida, chega esse homem chamado Filipe e ele vai e prega a palavra. A gente vai ver a partir do verso 12 que diz: olha, no entanto, quando Filipe lhes pregou a boa nova do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Meus irmãos, a primeira observação que eu queria deixar para você, sair daqui com o seu coração pensando, refletindo e ardendo, é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a verdade que o mundo precisa ouvir.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós carregamos essa verdade, não, como já falei aqui, não por qualquer pretensão humana, não porque nos julgamos mais importante, como Simão julgava, mas porque é a verdade de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel, e o que nós carregamos é importantíssimo. Domingo passado nós falamos como os dispersos, eles passavam por onde eles passavam, eles estavam pregando a palavra. No meio desse ambiente de feitiçaria, no meio de engano, no meio de ilusão, a palavra vai dizer que quando Filipe chega, a coisa muda. Quando a palavra de Deus chega, creram na palavra, não no que Filipe dizia de si mesmo, mas no que ele apontava a respeito do reino de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele seguia, se você for ver o final dessa narração, lá no verso 25, diz agora que Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. A igreja primitiva não cessava de pregar. Eu e você carregamos a semente do evangelho, nós temos que anunciar essa palavra. Discípulos de Jesus, falei domingo passado, eles são pregadores. Você é um pregador, você é um anunciador da palavra de Deus. Não sou só eu, porque tenho um título pastoral. Todos nós, discípulos de Jesus, carregamos a semente do evangelho, a semente da boa nova, e nós vamos semear essa palavra onde o Senhor nos colocar. Mateus 28 vai dizer que nós indo, nós fazemos discípulos. Então não é, quando eu for fazer uma viagem missionária pelo Pernambuco, talvez, pastor Edmilson, podemos planejar essa, né? Pelo litoral. É verdade, eu tenho que guardar ela, né, Elga? Mas não é só quando a gente for para um lugar específico, lá eu faço, não, é no movimento da nossa vida, indo, caminhando, nós fazemos discípulos. Romanos capítulo 10, verso 14, Paulo falando sobre a salvação que veio para todos, ele vai dizer: como pois invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo, discipulando, ensinando o seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, ele vai dizer: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, em todo momento, anuncie e compartilhe a palavra de Deus. Essa boa nova precisa semear. Se semeou na nossa vida, se alguém um dia pregou para nós, se nós um dia fomos alcançados por ela, assim como Filipe agora por onde ia carregava, não importava o lugar, não importava o momento, não importava se era Samaria, se era feiticeiro, o que fosse, ele chegava lá anunciando a palavra. Eu e você precisamos ser homens e mulheres que anunciam a palavra de Deus. Se recebemos ela, devemos anunciá-la. Agora, se para nós talvez essa expressão, e eu estou correndo e eu vou tentar correr ao máximo, então perdão pela pressa às vezes, mas no verso 12 ele diz: olha, pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você de repente não sabe do que se trata isso, o que é essa boa nova? Eu nem recebi ainda, pastor, como é que isso funciona? Eu acho maravilhoso, porque lá no capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia aberta, folheia um pouquinho para o capítulo 13 de Atos. Atos capítulo 13, agora já é Paulo falando numa sinagoga em Antioquia. E aí Paulo, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 32. Nós lhe anunciamos as boas novas. 2 pontos. E ele começa a abrir então um parênteses, digamos assim, do que seria essa boa nova. E aí ele diz, Atos capítulo 13, agora a partir do 32. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Lá no verso 36 diz, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados no seu corpo, e o seu corpo se decompôs. Mas, verso 37, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O evangelho é esse anúncio da boa nova, quando nós entendemos que nós estávamos afastados de Deus,
distantes. Romanos 3, todos pecaram, estão afastados, separados, havia um abismo entre nós e Deus. Nós não temos como nos relacionar com Ele pela nossa própria força, pelas nossas obras. A lei de Moisés cumpriu o seu papel, mas não tinha a eficácia plena para nós eternamente. E aí, quando nós entendemos essa má notícia, que estamos distantes de Deus, vem a boa notícia para dizer: há salvação na pessoa de Jesus Cristo. A boa nova que nós temos para você como igreja, como irmãos, como pregadores da palavra, é que há salvação para a sua vida. Que distante do Senhor há uma vida perdida, mas no Senhor a vida eterna. Distante do Senhor a morte eterna, a condenação eterna. Eu fiz questão de ler Efésios 2 hoje, antes da ceia, para que nós entendêssemos que pela graça é que nós somos salvos. E que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, entregou o seu Filho quando nós éramos ainda pecadores. Você não precisou fazer nada para ser amado por Deus. Foi decisão completa de Deus, Pai, te amar. Agora você precisa, e eu também, responder a esse amor. Receber essa oferta de amor, receber esse perdão, ser justificado de todos os seus pecados. Dizer: eu quero o perdão desses pecados. Eu quero a eternidade com o Senhor. O Senhor Jesus falando a Nicodemos, um fariseu, um judeu, portanto, ele vai dizer para ele: olha, não se estranhe se eu falar para você, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Nós carregamos essa verdade, nós não podemos negociá-la. É o que é. Não se estranhem, meus irmãos, se eu falar para vocês, vocês precisam, e eu também, nascer de novo. Se ainda não há novidade de vida em nós, tome uma decisão, receba a oferta de novidade de vida do Senhor Jesus. Se você nasceu de novo, se é nova criatura em Cristo Jesus, coisas velhas passaram, tudo se fez novo, pregue a palavra, anuncie a transformação que você já recebeu. Voltando para Atos capítulo 8, a gente vai ver então que no anúncio da boa nova, aquela cidade creu, muitos foram batizados. A Bíblia está dizendo no verso 12, homens e mulheres foram batizados. Aí volta para o verso 13 dizendo, o próprio Simão, o feiticeiro, o que mexia com as coisas estranhas, ele também creu e foi batizado. E aí ele diz que seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e os milagres que eram realizados. Meu irmão, eu lutei tanto com esse texto essa semana. Porque se eu e você olharmos primeiro e pararmos aqui nesse lugar, dizendo, olha, o próprio Simão creu, foi batizado, a gente já vai dar um pulo, dizer, glória a Deus, aleluia, mais um irmão em Cristo Jesus, está no corpo de Cristo. Vamos, Simão. Mas quando eu e você começamos a observar esse texto, a gente vê que a gente pode professar uma coisa sem vivê-la. E esse é o grande problema. Simão, ele cumpriu um rito religioso. E esse é o problema para mim, para todos nós. Creu. Igreja, eu quero Jesus. Amém, Simão. Confessou, foi batizado. Uau, Simão agora é brother, é irmão. Daqui a pouco Simão está no louvor. Só que cumprir tudo isso, e aí é só Deus que sonda os corações, cumprir todo um rito religioso não nos torna nova criatura. Um recebimento externo do Evangelho que não produz transformação, e por isso que nós estamos falando sobre Evangelho, é transformar para transmitir. Porque nós temos a tendência de pegar isso aqui e já querer dar lição de moral nos outros. Eu posso pegar o Evangelho só para transmitir. O fluxo do Evangelho é primeiro em mim, depois através de mim. E Simão está nesse lugar, ele começa a seguir Filipe, e olha o que ele fazia, observando maravilhado os grandes sinais e milagres. Talvez ele está dizendo, uau, eu fazia umas coisas também meio estranhas, e a galera acreditava, eu iludi muitos com as minhas feitiçarias, Kate. Agora Simão Filipe é que está bombando, eu quero aprender com esse cara, como é que ele faz isso? Ô Luciano, como é que é essa cura aí? Como é que foi que aconteceu? Como é que foi? O que você falou? Que porção mágica você usou? E ele começa a observar os atos de Filipe, dizendo, eu quero essas manifestações de Filipe. Eu quero ser usado por Deus, mas eu não quero ser transformado por Deus. Eu quero que Deus pode me ofertar, mas eu não, através de mim, mas não em mim. Eu quero as bênçãos
do Senhor, mas não quero o Senhor das bênçãos. A gente pode cair em vários jargões aqui que talvez vocês já escutaram. E aí acontece algo que ele diz, agora eu peguei. Aí, Romário, agora ele aprendeu. Olha o que acontece. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Agora os apóstolos, Pedro e João, como apóstolos, vão. Aqueles que faziam parte do colégio apostólico estão indo. E Filipe, ele começou a servir lá em Atos 6, nas mesas. E depois veio a pregar a palavra de Deus. Mas agora Pedro e João vinham com aquela chancela dos apóstolos, dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessantíssimo a gente entender o que acontece. Verso 15, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Vocês estão comigo, irmãos? Não me deixa correr sozinho não, pelo menos vem uns 2 comigo, em nome de Jesus. Verso 15, ao chegarem oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Simão olhou para isso e falou, agora eu aprendi como, é botando a mão e transferindo esse poder. E aí ele faz uma oferta, a gente vai ler isso, mas ele faz uma oferta dizendo, se eu der uma grana para vocês, vocês dão esse poder aí para mim? Porque quem eu botar a mão, vai receber também o Espírito Santo, e vão dizer, uau, quero voltar a seguir Simão, esse Filipe tá com nada, vamos seguir Simão. Deixa eu só dar um parênteses então aqui, para a gente entender o que acabou de ler. Eu vou até diminuir meu ritmo. A partir do verso 15, nós lemos agora, que Pedro e João vão a Samaria. Judeus, Pedro e João judeus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, apóstolos, aqueles que tinham sido enviados. Eles chegam em Samaria. Olha o fato importantíssimo. Atos 2, ele acontece aonde? Atos 2 acontece em Jerusalém. Vocês estão comigo? Pode ficar com medo de responder não, meu irmão. Se errar, a gente erra junto, se acertar, a gente celebra. Tá tudo bem. Atos 2 acontece em Jerusalém, festa de Pentecostes. O que acontece em Atos 2? O Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam lá. Atos 2:5 vai dizer que estavam lá judeus vindos de toda a região. Você pode conferir na sua Bíblia. Atos 2:5 vai dizer que vinham judeus de todas as regiões. Atos 2:11 vai dizer que vinham tanto judeus como convertidos ao judaísmo. O fato é que, partindo de Atos 2 em Jerusalém, nós temos uma manifestação, primeiramente com a igreja judaica. Quem está comigo até agora? Atos 8, que nós estamos lendo agora a partir do verso 15, é conhecido, segundo alguns teólogos, comentaristas, como o Pentecostes samaritano. Então, se você quiser botar uma nota de rodapé na sua Bíblia, você pode botar um Pentecostes samaritano. Por que isso é relevante? Porque senão eu e você podemos interpretar mal a passagem e começar a fazer algo que eu aprendi quando eu estava estudando teologia, que é interpretar algo que é descritivo como algo que é prescritivo. Ou seja, algo que a gente está entendendo como funcionou dentro do seu contexto e da sua importância como evento para a igreja, e transformar que a partir daquela narrativa, isso agora é uma prescrição, todo mundo vai ter que viver assim. E a gente pode começar a entender que então existe um movimento de segunda bênção, uma imposição de mãos mais especial, um batizar do Espírito posterior. E não é isso que nós acreditamos, não é isso que nós entendemos a partir da palavra de Deus. Eu estou pausando aqui do lado do texto para a gente entender a doutrina, para voltar para o texto. Vocês estão comigo? Pedrão, está comigo? Oh, que bênção! Até o Pedro veio, Romário. Você é muito amado mesmo. Então, meus irmãos, Atos 10 vai acontecer algo semelhante também. Atos 10 acontece na casa de um centurião chamado Cornélio. Nós saímos então de um evento em Atos 2, em Jerusalém. Fomos, e a igreja em Jerusalém, na pessoa de Pedro e João, são enviados para dizer assim, olha, eles são nossos irmãos, porque na cabeça do judeu, como é que um samaritano ia receber o Espírito Santo, Rodrigão? Aí ele manda 2 judeus, apóstolos, para dizer assim, não, nós vamos lá impor as mãos, e eles vão receber, eles são irmãos nossos. Atos 10 acontece agora com o gentio, vai cada vez mais distanciando. Você tinha um judeu,
Você tinha um judeu misto, mestiço, impuro, que seria um samaritano. Eu já expliquei domingo passado esse contexto entre judeus e samaritanos. E agora nós temos alguém gentil, que nem não tinha uma gotinha de sangue dentro do judaísmo, ou pertencente ao povo de Israel. Então esses eventos, Atos 2, Atos 8, Atos 10, eles marcam, são eventos para marcar visivelmente a história da igreja, para entender que samaritanos agora faziam parte do corpo de Cristo, gentios faziam parte do corpo de Cristo, havia uma manifestação expressa, mas isso não é prescritivo, nós não acreditamos como isso sendo uma segunda bênção, um batismo do Espírito Santo posterior. Vocês estão comigo? Você pode até discordar de mim, está tudo bem. A gente pode ficar até mais tarde conversando, eu só estou manifestando como nós entendemos a partir do texto bíblico. E agora eu volto para o texto. Então, para nós, só para que fique claro uma última palavra, para nós, o Espírito Santo é recebido quando nós entregamos verdadeiramente nossa vida para o Senhor Jesus. E a Bíblia vai falar em vários textos que nós somos no Espírito batizados no corpo de Cristo, ou seja, quando entregamos a vida para o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo, agora pertencemos ao corpo de Cristo. A Bíblia também vai falar que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção, a garantia da nossa redenção. Paulo, confrontando aos Gálatas, vai falar que nós recebemos o Espírito Santo quando ouvimos da pregação do Evangelho e cremos na pregação do Evangelho. Então, para nós, o Espírito Santo é recebido na nossa vida quando nós entregamos verdadeiramente nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. O fato, então, é que Simão, aqui voltando para o texto, ele viu como? Ele disse, agora eu já sei. Eu não quero nem muito essa transformação que o Evangelho pode me dar, mas eu quero ser usado. Porque eu ganhei um dinheiro, alguns anos, fazendo as feitiçarias, fazendo as coisas estranhas. Agora eu posso ganhar fazendo esses milagres aí, esses sinais e maravilhas que Filipe está fazendo. E para ganhar dinheiro, ele tinha o quê? Dinheiro para dar. Ele oferece dinheiro, então, aos apóstolos. Verso 18 está dizendo, vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse, deem-me também desse poder, para que eu possa, para que a pessoa sobre a quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele está dizendo, eu quero o Espírito só para ser usado. E esse é um grande perigo nosso, meus irmãos, meu, seu, é nós queremos mais ser usados por Deus do que sermos transformados por Deus. Porque a gente pode dar uma lista de algumas pessoas ímpias que foram usadas por Deus, Deus usa. O usar de Deus sobre nós não significa uma aceitação de Deus sobre a nossa vida, mas significa uma soberania divina. Deus no Antigo Testamento usou ímpios, usou reis, usou reinos, ele usou a Babilônia, ele chama a Babilônia de vara da minha justiça, ele chama a Síria, a gente falou um pouquinho domingo passado, nessa briga entre Reino do Norte e Reino do Sul, no contexto de Israel dividido, ele chama também de meu servo. Deus usou uma mula, uma burra, não pode usar eu e você? Claro que pode. Judas foi usado por Deus, sim ou não? O Império Romano foi usado por Deus, sim ou não? A gente vê em Atos 4, os próprios discípulos estão dizendo, o que vocês fizeram com Jesus Cristo, na verdade estava definido de antemão. Então ser usado por Deus deve ser uma consequência de alguém que foi transformado por Deus. O que Simão estava dizendo é que ele estava dizendo, eu não quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero que Deus seja um instrumento das minhas mãos. E eu oro para que a gente não seja assim. Nós podemos aprender com Filipe, nós podemos agora aprender com Simão. Minha pergunta para você é, quantos de nós estamos querendo ser usados por Deus? Talvez muitos aqui vão dizer, sim, eu quero ser usado por Deus. A segunda pergunta, então, é quantos de nós estamos querendo ser transformados por Deus? Porque o Evangelho é transformação para transmitir. É transformar primeiro, para então nós transmitirmos. Que as nossas orações sobre usa-me continuem, mas elas sejam consequências de orações do muda-me. Que o usa-me seja uma consequência do muda-me. Verso 20. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. E por isso que eu digo que aqui numa leitura primeira, nós podíamos pensar que Simão estava convertido, estava crente. Porque ele batizou, ele creu, mas ele estava cumprindo um rito religioso. Agora ele ouve uma resposta dizendo, pereça você e o seu dinheiro. Ora, podemos já lembrar de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então se ele vai perecer é porque ele não estava debaixo do governo de Deus, da vida
eterna. Pereça com você o seu dinheiro. Ele continua: você pensa que pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Ele está dizendo, nós não estamos no mesmo corpo. Nós não recebemos do mesmo Espírito para sermos batizados no mesmo corpo. Nós não estamos em comunhão. Você serve a um, eu sirvo ao outro. Você não faz parte do corpo de Cristo. E ele continua, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Em outras palavras, você continua vivendo na sua impiedade, na sua iniquidade. Arrependa-se, verso 22, da maldade, ore e talvez perdoe o pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão não tinha sido salvo, não era um convertido. Porque se nós temos que pregar o evangelho como Filipe, nós temos que ter cuidado para não receber o evangelho como Simão. Um evangelho que nos agrada para sermos usados, mas não nos transforma. E a beleza de tudo isso, meus irmãos, é que Deus levanta pessoas para caminhar conosco. Deus levanta homens e mulheres para nos confrontar. E aí, quando ele encontra esse Pedro e ele oferece esse dinheiro, Pedro está dizendo, não, deixa eu te falar uma coisa, eu abandonei uma rede cheia de peixe. Se eu tivesse abandonado as redes vazias, podia até pensar nisso, mas eu deixei foi rede cheia para seguir Jesus. Pedro em Atos 3 está dizendo, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele está dizendo, eu já estou de bolso vazio, esse dinheiro aí eu não quero nada, eu já abri mão de tudo para dar minha vida para o Senhor Jesus. E aí Pedro confronta dizendo, olha, verso 22, arrependa-se da sua maldade. Talvez Pedro tivesse chateadão, como é que você me ofende oferecendo esse dinheiro aqui? Pedro bota o seu orgulho de lado e diz, deixa eu te falar uma coisa, eu já caminhei esse caminho, eu já passei por esse lugar, eu também já segui Jesus com o coração distante, eu fiz pior, eu neguei Jesus, também tive medo, também quis o prestígio de andar com um cara, mas quando fui confrontado, minha vida não estava transformada. Não vai por aí. Talvez Pedro pudesse falar, eu ouvi pior do que você está ouvindo, arrependa-se. Eu ouvi para trás de mim, Satanás. Pedro está dizendo, Simão, eu já estive nesse lugar. Deus usa experiências na minha e na sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Não porque somos melhor de forma nenhuma, mas apenas dizendo, eu já pisei nesse terreno. Eu já estive nesses lugares, eu já agi assim. Deixa eu te ajudar, não porque eu sou mais iluminado, mas porque os meus pés já se feriram onde você está pisando. E não foi bom. E você pode evitar esse caminho. Você não precisa machucar os seus pés. Deus me colocou aqui na tua vida para te ajudar a desviar dessa rota. O que Deus já usou na sua vida que pode abençoar alguém? Que Deus já ministrou na tua história que você pode abençoar alguém? O que Deus já redimiu na tua história? O que outrora eu e você talvez ouvimos, para trás de mim, Satanás, mas depois nas palavras tão amorosas e graciosas do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos, apacenta o meu rebanho. Esse Deus que nos confronta por amar, não por nos rejeitar, mas para dizer, vem que eu quero te usar, mas primeiro deixa eu tratar o teu coração. Deus colocou Pedro na vida de Simão. Deus colocou Filipe na vida de Simão. Quantas pessoas agora pensando na perspectiva de Simão, quantas pessoas Deus já colocou na minha e na sua vida para nos confrontar, para puxar a nossa orelha, para dizer, arrependa-se. Só que a gente sai magoado, a gente sai ferido, a gente é orgulhoso demais. A gente olha para os Pedros que Deus levantou na nossa vida, e ao invés de chegar que alguém foi transformado por Deus, a gente ainda volta a dizer, sai de mim, Satanás. A gente volta a jogar as pedras, a gente volta a apontar o pecado de pessoas que Deus levantou, que já foram tratadas por Deus, e Deus está levantando para confrontar a nossa vida. O conselho de Pedro é verso 22, arrependa-se dessa maldade. Ore ao Senhor, talvez Ele perdoe o pensamento, não porque ele achava que Deus podia perdoar. Ele está dizendo, se você for sincero, Ele vai te perdoar, mas se você não for, não há perdão. Resposta de Simão Pedro, então, para a gente terminar. Verso 24. Simão, porém, respondeu, orem vocês.
Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Duas coisas, de trás para frente. Primeiro, ele está mais preocupado com as consequências da desobediência do que com o coração que ele desobedeceu. Ele está dizendo, eu não quero que aconteça nada do que vocês falaram comigo. Então, olhando para a consequência, eu tenho medo. É a gente ir para Jesus com medo do inferno. E não porque compreendemos a graça do seu amor por nós. A segunda coisa, no começo dessa frase, então, ele está dizendo, Pedro falou para ele, se arrependa e ore. Aí Simão olha para ele e fala assim, ora por mim. Deus levanta pessoas para andar com você, mas não para andar por você. Salvação individual, é você e Deus. Eu posso orar por você, mas eu não posso orar em seu lugar. Eu posso orar em seu favor, mas eu não posso orar em seu lugar. Pastor faz, líder faz, ministro faz. Talvez na cabeça de Simão, Pedro tinha uma senha mais próxima, estava no front stage. Que a nova criatura no Senhor Jesus tem acesso ao Pai. Usufrua do seu acesso com Deus. O arrependimento é seu. O clamor diante do Senhor é seu. Deus levanta pessoas e a gente quer andar junto. Esse aqui não é um convite para andar sozinho. Pelo contrário, é um convite, ande com alguém, mas olhe para Jesus. Não se apoie na pessoa para caminhar a sua vida espiritual. Viva você e Deus levanta Pedros, Deus levanta Filipes, Deus levanta pessoas para conduzir a nossa vida. Se você for ler o restante do capítulo 8, você vai encontrar uma cena muito curiosa. Filipe agora ele vai, guiado pelo Espírito Santo, e ele encontra um cara africano, um etíope, eunuco etíope. E aí, nesse encontro, o etíope está lendo Isaías, o profeta Isaías, Isaías 53. E aí Filipe chega junto dele e pergunta, você entende o que você está lendo? O etíope vai lá e fala assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí o clamor do etíope, no verso 34 ainda de Atos 8, ele vai dizer, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Ele está dizendo assim, eu quero entender, me explica, porque eu quero receber, eu quero absorver isso. E para eu terminar, como essa história termina? Esse homem também recebeu a palavra de Deus. Esse homem também foi batizado. Só ele e Filipe. Não tinha milagre aqui. Não tinha gente seguindo ninguém. Só os dois. Num caminho do deserto. Verso 39. Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. No começo de Atos, a cidade cheia de alegria era a cidade de Samaria, porque tinha recebido verdadeiramente a palavra de Deus. Pedro e João vão para Samaria porque entendem que aquela cidade recebeu a palavra de Deus. Agora a expressão do recebimento da palavra de Deus, não é que o eunuco ficou, eu quero ver também milagre acontecer, eu quero também impor minhas mãos e ver, não. Foi ele e Filipe, mas ele estava cheio de alegria, porque ele tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Que a minha e a sua alegria seja sermos transformados por esse Evangelho. Que a minha e a sua alegria seja sermos mudados, recebermos novidade de vida. Se você não entregou a vida para o Senhor Jesus, eu quero te convidar, nessa tarde já, a dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Assuma o seu papel. Caminhe com alguém. Não caminhe só. Mas decida, é uma decisão pessoal, é você e Deus. Que você não saia depois de um culto maravilhoso, desejando só, Deus me usa, eu quero impor a mão em alguém aqui. É Deus me transforma. Para ser usado, eu não estou dizendo que a gente não vai ser usado, aqui não é um clamor para a gente não ser usado. É porque a gente não oferte o que a gente não tem. É para que a gente não pregue o que a gente não vive. É para que a gente não cante o que não está no nosso coração. É para que a gente seja uma igreja verdadeira. Esse é o meu clamor. Esse é o clamor para mim, quando eu prego. Essa é a responsabilidade que eu trago para mim, quando eu leio a palavra. É que eu não use a palavra de Deus só para preparar sermão. Pastor tem disso. Até no devocional já está pensando no sermão que pode preparar a partir daquele devocional.
é que eu diga, Senhor, eu só quero apanhar hoje do Senhor. Está tudo bem. Só trata o meu coração. Depois me usa para ajudar a outros. Essa é a minha oração e eu espero que seja a sua oração. O que eu quero para mim, eu quero para os irmãos. Que nós vivamos o Evangelho que transforma as nossas vidas. Que possamos transmitir aquilo que já é verdade em nós. Amém? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.